aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente tá aqui pra reagir ao polêmico debate das feministas contra os Red Pills. Começando com esse corte, a verdade: os Red Pills não ficam com mulheres com filhos? Toda aquela treta da MSOL e homem que fica com mãe solteira é trouxa, ele tá sendo enganado, que os Red Pills divulgam, as feministas ficam muito bravas e vamos nessa. A gente até se predispõe, pelo menos eu imagino que a Carol também, porque assim, a gente precisa muito dos homens, tá? Como aliados. Partindo da premissa verdadeiríssima de que os homens são os maiores agressores, quando a gente fala em vítimas de mulheres, a gente precisa dos homens nessa luta, porque tem muito homem que só escuta homem. Então, nas pautas que a gente concorda, tudo ok. Agora, e esse lance da mulher com mais de 30 perde o seu valor, mulher com filho perde o seu valor, mulher promíscua não tá ok, é uma vagabunda, mas o homem promíscuo pode. Essas pautas, vocês concordam com elas ou vocês acham que elas são prejudiciais para o movimento Red Pill e acaba dando colocando pano nessas causas nas quais nós discordamos em alguns aspectos, concordamos em alguns. Então, vocês concordam com essa parte de que fica impondo regras para um modelo perfeito de mulher? Ou vocês acham que isso é prejudicial para o movimento Red Pill? Pronto, bora. Bom, primeiro, quem falou, né, qual produtor, novamente, é cedo ou até mesmo precoce coletivizar algo que está sendo basicamente páginas e espaços dispersos com algum... Ele preferiu falar isso aqui do que explicar por que uma pessoa perde o seu valor sexual de mercado quando fica mais velha. O que é uma coisa extremamente óbvia, só que se você falar isso pra uma feminista ou pra uma mulher que tá querendo problematizar, você tá fudido. Mas é simples, é lógico, é básico. Umas colocações em comum, outras discordam completamente. Então a ideia de falar, por exemplo, eu e o Júnior somos o mesmo espaço, ou que usamos a mesma linguagem. Como eu comentei, a Red Pill é uma ferramenta de análise baseado nessas tendências comportamentais de inclinações naturais. Não, mas a minha pergunta foi bem direta e reta. Os homens têm uma tendência a acreditar que o valor de uma mulher diminui conforme a idade. E, cara, se você tem 20 anos, você vai começar a namorar com uma mulher de 30, e aí quando você tiver 30 e tiver na sua época de querer ter filho, ela vai ter 40 e vai ser bem mais difícil engravidar. Então são vários fatores que você analisa ali, cara. E um deles é a idade. Para vocês. Não, porque para vocês quem? Quem modelo. falou o quê? Esse modelo de mulher que é tido como o perfeito, que tem que ser abaixo de 30, tem que ser magra, tem que não ter filho, tem que não ter sido casada ainda e etc, etc. Vocês concordam? É um crime os homens terem preferência por algumas coisas das mulheres. Assim, você não pode preferir uma mulher magra, você não pode preferir uma mulher nova. E é isso, e as mulheres podem. Ela pode não querer um cara calvo, não querer um cara gordo. Mas se você perguntar, ela vai falar, não, é claro que eu casaria com um gordo, com um calvo, com um idoso. Eu não tô nem aí. Ela vai falar isso, só que ela vai mentir na tua cara. E o homem, ele fala, realmente, eu não quero uma mulher com tais características. E isso é um absurdo pra elas. Só que é só a honestidade humana. Não, dessas questões é você individual. Concorda? Mas você concorda? Tá falando pra mim, Ricardo, sem movimento. Você concorda que homens podem ter preferência sobre a aparência de mulheres? Você concorda com esse absurdo? Sem movimento. Que não existe, sem... Pra ti, eu tô perguntando. Discordo. Cada um desses tópicos eu trabalho individualmente. Ah, você tem filho? Não sei, vamos ver. Eu, particularmente, não tenho. No meu caso, se uma mulher tiver filho, eu não vou querer. Na minha fase da vida que eu tô, não. Se eu fosse mais velho, aí eu ia reconsiderar. Mas, porra, eu tenho 20 e poucos anos. Eu não quero namorar uma mulher com um filho. Porque eu não estou pronto pra entrar na vida de uma criança dessa forma. E qual o problema de falar isso, cara? Então não procure uma parceira que tenha, porque eu sei que o filho é uma questão importante na vida de uma mulher. Mas se você encontrar uma mulher e se apaixonar por ela e ela tem filhos? Se apaixonar, mas aí não estaria sob meu controle, né? Paixão, enfim, é um estado completamente... Mas, enfim, dado que eu tenho os meus critérios... Né, mas você acha que essa mulher tem menos valor do que uma mulher que não tem filhos? Não. Esse ponto. Ótimo. É mais fácil você se relacionar com um parceiro que tem um filho ou que não tem um filho? Responda, minha querida. Você tem que negar o óbvio pra não ser cancelado.
Essa que é a parada. Agora, qual é a sua posição particular sobre isso? Mulheres não gostam, às vezes não querem. Tem um cara que tem filho já. Ah, não quero lidar com isso. Eu sou uma pessoa que viaja. Imagina, isso, não ao tem? contrário. Eu sou uma pessoa que... Ao contrário, eu quero um marido com filho. Aí, cara, tem filho? Prefiro você, então. Ah, mano. A mulher tem um Viagem. termo pra isso, não tem? Pra mulher de mais de 30 ou mãe solteira? Mãe solo. Mãe MSOL. solo? É, MSOL, é. E por quê? É uma sigla. Mas por quê? Pra... Mãe sou. Mas qual o problema da mãe solo? É um nome. Ó, escorrendo o veneninho da boca. Qual é o problema da mãe solteira? Sabe qual que é o problema? Ela tem um filho, caralho! Isso é tão óbvio, cara. É tão óbvio, cara. 2023 e você ainda não tem Bitcoin. Agora é papo sério, tropa. Criptomoedas são uma forma de dinheiro diferente da convencional, que não depende do Estado ou de bancos, o que permite maior liberdade financeira, segurança e privacidade. Além, é claro, da expectativa de ganhos com valorização. Então não espere o Bitcoin explodir de novo para você chorar arrependido. Vem com a gente nessa agora e crie sua conta grátis na CoinNext. CoinNext. Link na descrição e aprenda a negociar criptoativos ainda hoje. Eu já sei negociar cripto, você sabe? Deveria saber. Mas aí que tá, por que vocês têm um termo... Você concorda MSOL com ele? pra que, Concordo. tipo, Uma mulher com filho não tem menos valor do que uma mulher sem filho. Sim, inclusive eu sempre falo no meu canal, a galera que tá polemizando em cima do termo MSOL, como a Carol falou, você que tem filho, você homem que tem que ter filho, você pode procurar uma mulher com filho tranquilamente. E se A o cara grande não questão- tiver filho? Você pode fazer o que você quiser, irmão. Se você quiser casar com um homem, com uma mulher, com um trans, com alguém que tenha 17 filhos, você faz o que você quiser, cara. Mas vai ser muito mais difícil. Pra você, inclusive. Ah, uma mulher sem emprego com 4 filhos. Será que ela tem menos valor para alguém que está buscando um relacionamento? É claro que tem, velho. Caralho, da mesma forma que um cara rico pra uma mulher tem mais valor, porque ele vai conseguir ajudar ela em várias formas da vida dela. É triste pensar isso, tipo, puta merda, eu tenho menos valor que um cara rico. É triste, mas eu não vou chegar pra uma mulher e falar, não admita. Não admita que homens ricos vão te proporcionar coisas melhores e vai ser mais fácil pra você. Porra. Não, a grande questão é que os homens, eles possuem normalmente a visão de que... É que a gente tá falando com base nas coisas que a gente escuta por aí dos Red Sim, Pills. a maioria dos homens, pelo menos na nossa comunidade, tem a visão de que quando eles não possuem filhos, é um grau muito distante. A vida, o lifestyle, a dinâmica, a rotina, o estágio de vida mesmo que uma mulher com filhos está. Então, por isso, ele justamente... Tem que explicar o básico do básico, assim, pra ela... Vamos ver se elas vão entender. Eu acho que não ainda. faz um filtro, do mesmo jeito que as mulheres fazem um filtro também. Muita mulher, até mesmo com filho, não quer um homem com filho. Na verdade, Ele faz um filtro na verdade e o tira. estudo de gênero foi... Ó, ela vai dizer que não existe filtro. As mulheres não fazem filtro nenhum. Claro, tem caras que essas mulheres passam que elas nem cogitam a existência. Se essa mulher aqui, sei lá, vai pegar um ônibus e o cobrador achou ela bonita, ela não vai dar oi pro cara. Se o cara passar um mínimo interesse ali pra ver, vamos sair, vamos fazer... Ela vai cagar pra ele. Por que ela vai cagar pra ele? Porque ela não quer um cara de um nível tão distante socioeconomicamente, fisicamente, ou sei lá quais critérios ela vai colocar pra escolher um namorado, cara. Mas ela vai colocar critérios. Ela vai ignorar milhares de caras que não atendem a esses critérios, mas aqui no podcast ela vai mentir. Pra querer colocar os caras na parede e dizer que o homem não pode ter critério pra escolher mulher e que isso é um absurdo. Até nomeado pela psicóloga Valesca Zanello há um tempo Certo. agora, ela chama de dispositivo materno, que as mulheres são criadas para serem mães, desde criança. Né? Então, desde criança, Boneca, eu ganhei casinha. bonequinha pra fingir que era minha A filha. gente troca a fraldinha desde que a gente é bebê. Troca a fraldinha. O que isso tem a ver com o que ele tava falando? Então, na bebê. verdade, não tem nenhum dado que diga que mulheres não querem homem com os filhos. Bem pelo contrário. Você precisa de um dado, você precisa de uma estatística pra entender que uma mulher vai considerar isso na hora de escolher um homem. Puta, ele já tem filho, hein? Queria formar uma família, acho que vai ser meio difícil. Você precisa do quê? Do Ibope, do Datafolha, do Alexandre de Moraes te explicando? Contrário, se você observar, muitas mulheres que ficam com homens que têm filhos, elas passam a se dedicar àqueles filhos como se fossem... Mas eu não tava falando nem dado. Olha o absurdo que eu tenho que ouvir aqui, cara. Eu tava falando mais assim de vídeos, como ser produtor de conteúdo, você tá lá no TikTok e tal, fazendo vídeo também no Instagram.
você deve ter visto já alguns vídeos, ou até mesmo influenciadoras. De mulher falando que não quer homem, mas não que não são feministas. Eu tô falando do feminismo. Não, que não são feministas. Ah, tá. Mulheres. A gente não trabalha assim dessa forma. Mas vamos lá. Dessa mesma forma, o homem, agora, se o homem tem um filho, ele tem uma dinâmica já, ele sabe o que é a rotina de uma... Não, pare, Júnior. É tudo igual. Se tem um filho, se não tem um filho, a gente não leva isso em consideração. A gente escolhe um parceiro aleatoriamente. Eu não vejo se ele é rico, eu não vejo se ele é bonito, eu não vejo nada. Eu vejo qual minoria ele pertence. Se ele pertence a mais de 5 minorias, eu começo a dar moral pra ele. Cara, que isso, cara? Que isso? Querem colocar um um politicamente correto no flerte entre seres humanos, na forma como eles escolhem parceiros. E na cara de pau ainda, porque na prática não é assim, né? Queria perguntar pra ela, como você escolhe um parceiro? Ela vai, é um papo legal? Mano, vai dar alguma desculpa esfarrapadíssima pra não colocar critérios objetivos que ela coloca. Que toda mulher coloca, inclusive. A vida a dois, principalmente, porque ele já foi casado, etc. Ele tem um filho, e ele quiser se relacionar com o meu filho, não vejo problema. Não vejo problema. Tá. Agora, pessoalmente, eu, Júnior, não me casei com uma mulher que tem filho. Por quê? Pelo detalhe que eu te falei anteriormente. E porque é uma coisa pessoal tua, Sim, né? então assim, a gente tem que sair da discussão da internet, dos memes, dos comentários cheios de audácia e vivacidade, furiosos, pra discussão séria. Mas me corrige, Júnior, se foi no teu podcast, acho que foi lá do Green Pill, que ele falou que se a mulher tem um filho, ela só vai pensar no filho e não vai te dar atenção. Aí ele falou, eu tenho filho, eu sei, entendeu? Como ele sendo homem, ele não precisa dar atenção total pra mulher, então ele mesmo tendo filho, ele preferiu uma mulher sem filho. Cara, as dificuldades de você namorar ou se casar com um parceiro que já tem uma criança ou outra família são muito grandes, cara. Eu preciso explicar, tipo, olha o tempo que a mulher vai ter que se dedicar à criança, a levar na escola, a pagar coisa, e vai ter uma criança na tua casa, e se você quiser morar com ela, vai ter uma criança morando junto já, o que é difícil, custo de vida é maior, se você quer viajar, não tem como te deixar, você ganha um filho, cara. Você ganha um filho do nada, você quer achar uma namorada, você ganha uma namorada e um filho. E pra ela poder, ele ser... Eu acho que é impossível, que é imoral, que ninguém deve se relacionar com uma mãe solteira. É óbvio que não, cara. Não tem absolutamente nada a ver. Só que é mais difícil. E falar isso não deveria ser errado, não deveria ser crime. O centro da atenção. Foi lá no seu? Ele foi lá, mas então- não me lembro se foi dessa forma, mas discordo. Na verdade, assim, você mulher que tem filho, dê prioridade para o seu filho. E o homem também. Sim, não, o homem também não. Ah. O homem, claro, tipo, é o filho dele. Sim. Eu tô falando da mulher que, enfim, que já tiver um filho e procurar um parceiro. É que ele falava, eu também tenho filho, entendeu? É, eu acho que ele falou assim, no sentido de que ele faz a mesma coisa. E tá certo. Ele dá prioridade pro filho, entendeu? Aham. Logo, alguém solteiro que vai com um filho não pode ficar contestando ou disputando atenção com o filho, porque o filho, seja homem ou mulher, é prioridade na vida daquela Mas então pessoa. vocês não são red pills que fazem esse discurso colocando regras no... Se a mulher é de tal jeito, se a mulher é de tal jeito, ela tem menos calma. valor. Citando mulheres Que é o valor- valorosas. valor Tipo, sexual do uma mulher mercado lá. valorosa, É. Quais os pontos Não, de calma, mulher vou te dar um valorosa? exemplo de uma coisa que eu faço, que eu falo, tá bom? Que é o seguinte, O grande... pessoal que... Como assim uma mulher com 180 quilos tem menos valor sexual de mercado do que uma mulher magra? Tem que colocar em palavras uma explicação básica dessa. Só que se você explica, elas se ofendem. Então é melhor você ficar quieto. É isso que os caras fizeram, né? Tipo, vamos evadir aqui o assunto porque elas não têm capacidade de entender essa porra. O pessoal aqui no chat tá falando que você tá afinando. Tô afinando? Júnior. Não, vou falar aqui a questão. Arregou. O cara tá afinando, mas que outra opção ele tem? Pagar de machista, escroto ou afinar? Mas isso vai dar um corte, hein? Mas isso vai dar um corte. Vixe, eu não Vai dar um corte. deixava. Ih, A grande questão é com mulher com filho, Tá. pra ficar bem claro, tá? Tá bom. Existe um discurso, Vilela, Bruna, Carol, Ricardo já sabe a respeito disso, de que o homem de verdade é aquele que assume mulher com filho. Esse é o homem de verdade. Esse é o homem maduro, é o homem Mano, o responsável. que você tá falando, cara? Homem de verdade faz o que ele quiser. Se ele quiser uma mulher com filho, ok, tudo bem. Se ele quiser uma mulher que não tenha filho, ele tem total direito de escolha. Eu Porque admiro esse cara. essa mulher... Você não admira esse cara? Essa mulher foi lá e encontrou um cara que não se importou com o fato dela ter um filho passado, ou sei lá, pelo fato de ter um ex. Esse cara é um homem de verdade? Ué, beleza. Ele tem o valor dele por um sistema de virtudes e ética própria. Sim.
esse cara não vale mais do que os outros homens. Então, isso daí é uma Mas você forma... não admira esse cara? Não, admiro. Eu admiro. Eu admiro. Agora, não é essa a questão. A questão é que o cara que está fazendo isso daí é uma atitude nobre dele. Sim. Entendeu? Agora, você querer fazer com que esse seja o ideal masculino a ser perseguido, como muitos coaches, inclusive conservadores, que a gente não gosta, a gente fala muito disso, são os coaches que fazem esse discurso de que, não, você tem que ir lá. E isso daí tem um detalhe. Eu até trouxe esse vídeo. Depois eu vou mostrar. Tá bom. Teve um vídeo que viralizou no meu canal, inclusive, que era um moleque que ele tava cuidando da criança, a mãe do lado, e a irmã dele filmando. E aí, o moleque chorou. Tá. Começou de papinho furadinho já. Eu acho que o mote, o objetivo desse vídeo já acabou. É isso. Homem não pode ter preferência e é um absurdo falar a verdade. Foi isso que eu consegui tirar desse corte.